Olá, tudo bem? Como vocês estão? Sandra Taralo. Nós estamos aqui em mais uma entrevista do Projetos Profissionais e Profissões do Futuro, um projeto do curso, né, desse projeto grande do Secretariado Remoto Especialista. E, assim como todas as semanas, eu estou entrevistando pessoas bem legais que vão contribuir com informações para a sua carreira, seja ela para a área do secretariado remoto ou do secretariado executivo, para você que trabalha em home office, tudo para completar ainda mais o seu conhecimento. Antes de mais nada, eu quero pedir para você curtir aqui o nosso canal e também colocar aí no nosso sininho, né, esse clique para você receber as nossas notificações de novos vídeos. Você tem que liberar o microfone. Agora, tá me ouvindo agora? Sim, É que tudo aqui já estava dando ligado, mas não estava dando para te ouvir. não Aí eu estava desliguei e liguei ligado, de novo. estava ligado, mas não estava ligado. É, Tudo exato. bem? Tudo bem que vou falar com você, hein? Verdade, a gente já falou por telefone, né? Você já Foi, escreveu verdade. vários textos para Executiva News, mas a gente não conversou ainda assim, nem pessoalmente, nem via vídeo, né? Verdade, verdade. Deixa eu te apresentar. Primeiro, eu já fiz uma pequena apresentação antes, mas vamos lá. Ingrid, Ah, tá bom. Ingrid Rabelo, secretária executiva ativa, MBA em Administração e Negócios, monitora educacional remota, criadora do Miranda Assessoria, Secretariado Junto Remoto. Fala um pouquinho de você. Quem é a Ingrid? A Ingrid é da Bahia, né? Sou da Bahia, Salvador, Bahia. Então, gosto muito daqui também, muitas possibilidades. E eu estou aqui ingressando nesse ramo, né, do secretariado remoto também, que descobri também através de você. Eu já prestava o serviço, lembra da nossa conversa? Sim. Mas não sabia realmente da atuação em si do secretariado remoto. Tanto que eu falei, nossa, eu presto um serviço, nada assim de retorno financeiro, de aprendizagem mesmo, mas nunca tinha ouvido falar assim do secretariado remoto. E você, quando começou a falar isso, falei, nossa, eu já praticamente faço, mas não tinha noção nem visibilidade, né? E você me trouxe essa visão do todo, do remoto, da atividade remota, e a revista me proporcionou também muita visibilidade, né, do meu serviço. Eu pude desenvolver meu serviço através das possibilidades, das visualizações dos meus artigos na revista. Eu agradeço muito, sou muito grata a isso até hoje. E a revista é uma queridinha, né, para mim, sempre fala, essa revista é ótima. Sempre indico para as secretárias, posto nos grupos, tudo. Olha, tem muita coisa boa, muito conteúdo bom. Então, a revista está um pouquinho parada. Na verdade, eu tive que dar uma parada nela para conseguir me reorganizar, voltar. Ela vai voltar. Eu não deixei para lá a revista, não. Ela vai voltar. Com Ela também certeza. ela é também muito querida por mim, porque na verdade a revista veio justamente porque foi a forma que eu encontrei para divulgar o secretariado remoto. Quando eu comecei, até já existiam algumas pessoas que trabalhavam no Brasil dessa forma, mas ninguém divulgava, ninguém falava sobre isso. Uhum. Muito forte lá fora, mas no Brasil não se divulgava. Então, eu falo que eu fui a primeira pessoa que realmente começou a divulgar o secretariado remoto de uma forma ampla, né? E o que você falou na questão É, de já trabalhar, eu também, antes mesmo de entender o que era secretariado remoto, eu também já prestava algum tipo de trabalho e não sabia que isso tinha um nome, né? Olha que coisa, né? A gente presta o serviço, depois você fala, caramba, mas isso aí é uma coisa que eu faço, eu sei fazer, né? é verdade. E, assim, eu ficava muito perdida. No caso, quando eu quis fazer o secretariado jurídico remoto, eu falei, nossa, eu tenho que pensar, né? O que é que vai oferecer? Qual o objetivo disso?
né? E você tinha um curso completo, não tem um curso completo disso. Então, aí eu tive que dar uma oportunidade para mim para poder fazer essa estratégia, pontuar as coisas. Então, hoje eu tenho outra visão, outro potencial para estabelecer diante dos serviços jurídicos remotos. Então, Então, vamos lá. o secretário... Deixa eu Vai lá. entender uma coisa logo no começo. Assim, você é formada em secretariado, você trabalha de forma presencial, virtual. Como que está isso? Fala um pouquinho sobre a sua formação e como que está agora a prestação de serviço você está fazendo nesse momento. Pronto. Sim. Eu sou formada em secretariado executivo, atuei no setor administrativo financeiro por 4 anos, né? Assessorando coordenadores, diretores. E atualmente eu estou prestando um serviço remoto. Eu estava presencialmente como monitora educacional, mas devido à pandemia a gente está remotamente. Olha que legal, né? Juntando o útil com o agradável. Sim, E super! aí, super. E como eu já tinha uma habilidade nessa parte remota, né, um pouquinho de habilidade que a gente vai adquirindo, desenvolvendo, pesquisando, tudo, então eu pude conduzir muito bem isso. E aí, o serviço jurídico remoto entrou na minha vida desde a época que eu estava secretariando em uma empresa. Mas, assim, eu não tinha noção, como eu falava, né? Não tinha noção. Mas já tinha um amigo do setor jurídico que eu prestava informações, trocava também muito conhecimento, então trabalhava no potencial de prospecção, que é isso que eu vou falar um pouquinho, do atendimento ao público, do assessoramento com o cliente, mas nada assim com retorno financeiro, né? Era mais uma aprendizagem. Ah, era Eu só não tinha mesmo aquela na noção. ajuda. Sim, ajuda, porque eu já estava trabalhando carteira assinada. Isso aí era um serviço à parte, mas que eu ainda não tinha aquela noção. Nossa, eu estou trabalhando mesmo, não, em outra coisa, ganhando outros recursos. Não, o meu recurso que eu estava ganhando, eu ganhei também realmente, né? Mas não recurso financeiro, recurso de inteligência, capacitação, conhecimento. E E isso como foi que foi bastante importante. isso? Você ficou junto com o advogado? Ele te deu um curso? Não, Como que foi? não, olha como foi. Ele me conheceu lá nessa empresa, porque ele também estava tentando ingressar com um processo. E aí eu tive alguns amigos que queriam ingressar com um processo jurídico também. E aí eu conhecia ele, eu falei, nossa, ó, tem uns amigos que querem ingressar em um processo, você pode ajudar eles, tá? Vamos, marca aí uma reunião, né? Eu falei, bom, reuni os amigos, vamos marcar uma reunião lá no escritório, então pontuei a reunião, tal dia pode? Pode sim. Levei lá para o escritório, todos os colegas. Chegando lá no escritório, então conversamos. Aí ninguém quis falar, né? Ninguém quis falar, eu falei. Então, a gente está aqui, eles queriam ingressar com a ação, o motivo é esse, é tal, cada um tem uma circunstância a prestar. Aí ele, vou pontuar aqui, você vai me dizendo. Acabou eu falando de cada um, né? E ninguém falava nada. Você Aí gerenciou eu a falei, reunião e falou na reunião. isso. E qualquer problema estabelecido direcionava a mim e eu direcionava para ele. Isso foi presencialmente. Então começou isso aí. Ele, que bacana, eu gostei da sua desenvoltura, tal. E terminou aí. Depois veio aparecer outras pessoas me procurando também para ingressar com ação judicial. Então ficou tipo um ponto. Ingrid consegue ali me ajudar nesse quesito jurídico. Ela vai Aí eu desenrolando. A exatamente. Ingrid ali, Aí ela eu desenrola. procura a Ingrid, que ela vai te ajudar nesse setor jurídico. Vai sim, pode ir lá. Aí me indicavam. Toda parte jurídica me indicava. É como se eu fosse a advogada do pessoal lá, né? Aí eu falei, Olha, gente, aí pronto, ia conversando. Já não ia mais presencialmente. Eu tinha um WhatsApp dele, a gente chegou até a formar um grupo no WhatsApp para poder conversar com esse cliente, para o entendimento se abrir. Só que eu percebi que tinha um probleminha.
na linguagem jurídica. O advogado fala muito com os termos muito jurídicos. O advogadez, que eles falam. Isso. E aí as pessoas não entendem muito, né? Não é que a pessoa é ignorante. Até eu tenho termos que eu não sei, então eu pergunto. É muito Mas técnico, né? Muito técnico. E, infelizmente, na faculdade que eu percebi de direito, não que eu também dei algumas matérias de direito, mas o que eu percebi é que eles não são treinados para falar a linguagem do público, de diversos públicos. Eles são estudados, ou eles estão ali para aprender realmente os termos técnicos da advocacia, né? E aí eu vi, é como se eu fosse uma tradutora, né, dos clientes. Olha, ele está dizendo determinada coisa, que você pode ingressar, né? Então, isso significa isso, né? Não sei o quê. Então, tinha que ter essa comunicação mais facilitada, mais desdobrada, né? Com cada tipo de cliente. Não é que o cliente seja ignorante, mas ele não tem aquela determinado conhecimento, como eu também não tenho total, é o que eu mais busco. Eu preciso compreender o que o advogado está dizendo para passar de uma outra linguagem para o cliente. Então, isso eu pude desenvolver bastante. Ainda tem muita coisa a aprender, realmente, mas é uma facilidade que eu tive e que me ajudou bastante. E aí já vai chegando, né? Um vai indicando o outro, aí vai chegando gente, e aí eu vou passando para esse escritório. E aí a gente Então, deixa eu chegou a uma entender. parceria. Ah, tá, fala. Então, você está numa parceria. Aí a gente chegou em uma parceria, porque ele viu que eu tinha essa facilidade de trazer clientes. E ele me falou, olha, que tal a gente ser parceiro? Vamos fazer uma parceria aí. Você trabalha na parte de prospecção, no atendimento ao cliente, porque você desenvolve isso bem. E a gente faz essa parceria com retorno financeiro. E aí eu já comecei a dar uma parada, né? Nossa, que legal! O que é que eu faço agora, né? Como é que eu vou cobrar esse serviço de um amigo que já vem me ajudando? Aí eu conversei com ele, e aí, como é que vai ser isso, o valor? Eu não tinha pensado nisso antes. Ele, ó, de inicial, a gente vê aí cada prospecção dando certo ou não, só pela prospecção, um valor X. Aí pronto, tá bom, acertei, né? Vamos lá. É uma oportunidade de eu criar conhecimento nesse setor, porque ele vai me ajudar bastante. Eu não pensei muito em gramas altas, até hoje eu não estou pensando nisso, mas é um potencial que eu posso gerar no futuro, porque hoje eu estou com um projeto a futuramente ter um retorno legal, né? Então, aí a gente começou, né? Aí depois o negócio foi evoluindo. Eu disse, nossa, e aí, tá gostando tal? Apareceu um cliente realmente com uma oportunidade grande. E aí a gente conversou, como é que vai ficar, né? A parte X. Aí, não, escolha a sua porcentagem. Aí pronto, aí eu pude realmente dar uma determinada avaliação do meu serviço, isso. E aí é algo muito assim, você fala, nossa, olha quanto eu cresci, né? Não é pelo dinheiro, é pela evolução, é pelo conhecimento, é pela forma que você trabalha profissionalmente, é O pela sua dinheiro é dedicação. consequência, né? Porque se É você uma está fazendo um consequência. trabalho, se você está fazendo, você está dando retorno, se o cliente está Sim, saindo satisfeito, se você está conseguindo, tudo aí, ó, vai evoluindo e realmente o retorno é um exatamente. retorno financeiro que é ok, tudo bem, não tem problema, né? E olha que legal, e através dele eu já consegui outra parceria, que é com outro escritório, né? Que me trouxe possibilidades por trabalhar de outra forma, ainda não está fixado, ainda está sendo estudado, que eu fui chamado para participar de um projeto social dele, mas a gente ainda não conseguiu sentar, elaborar, que teve toda essa questão da pandemia, mas tá ali, como você diz, né? Eu gravei o que você disse, tá aqui na gavetinha, a gente vai tirar. Tá ali na minha caixinha os projetos, eu vou colocando. Na tá na gavetinha, gavetinha. agora tá ali também. Tem os que estão lá no.
no post-it, tudo, você vai colocando e depois você vai lá revisitar. Isso, Opa, esse aqui, aquele ali. Mas assim, eu achei muito exatamente. interessante que você tem aquelas coisas que eu acho que são essenciais. Primeiro que você gosta da área, você já tinha uma experiência, você já tinha uma base de formação e de experiência profissional, você foi por indicação e por conhecimento, que eu acho que isso é o principal, você vai conseguir clientes, os primeiros, que são pessoas que te conhecem, que vão te indicar. Sim, Isso que o que vai te fortalecer dentro do que você está fazendo. Eu vejo muita gente, mas eu não estou conseguindo cliente, mas como que você está procurando? Na internet. Não, gente, na internet é o único caso, né? Digamos, é uma é. sequência também, né? Depois você começa a crescer, você vai colocando na internet até para a sua empresa ter visibilidade. Assim, o que você está E, contando realmente é a sequência das melhores possíveis. e outra coisa, assim, um ponto fundamental que você falou, vou jogar na internet aqui e vou ver se dá um cliente. Pô, gente, não dá muito certo não, vou logo te dizer. Pode aparecer, mas é difícil. Eu vou falar também um pouquinho, não sei se você vai tocar nesse assunto, da parte que é potencializada no da gente. No setor jurídico remoto, que o que fundamentou, na verdade, né, foi o atendimento ao cliente, o atendimento ao público, teve que ser de excelência, porque você vê, né, que houve um impasse, eu descobri que foi um impasse entre o advogado e o cliente, e eu acabei sendo a parte tradutora do juridiquês, né? Um pouquinho parado, peraí, Ingrid. Aí, agora voltou. Pronto, voltou? Voltou. Acho que é Você foi internet, não sei. internet. Você foi a mediadora entre o cliente Isso. e o advogado. Logo de início foi. E hoje em dia a prospecção também ocorre em redes sociais. Mas o ciclo de amizade foi o grande fortalecedor e a consequência disso ocorrer, né? Porque se você me conhece, você me procurou e você indicou, você chegou e disse assim, olha, Ingrid resolveu muito minha situação, entendeu? Ela é de confiança e aí eu te indico, pode procurar ela. Então, isso foi o que tornou a base construtora do secretariado jurídico. Eu não sei se você passa por isso, mas o setor jurídico é muito fechado para isso. Tem que indicar um advogado. Eu quero um advogado indicado. Eu não posso dizer, procura tal advogado. Não, tem que ser indicado, tem que ter um histórico de confiança, né? E aí, no setor secretarial, o que eu chamo secretariado jurídico é uma ramificação, como tem o secretariado administrativo, secretariado financeiro, isso é uma ramificação do secretariado executivo para as funções determinadas, por isso que eu utilizo secretariado jurídico. Eu não sei se o pessoal já viu, mas na revista eu até coloquei um artigozinho. Secretariado jurídico existe? Por que não, né? Existe, é uma ramificação Sim, são para ser profissionais que estudada. são especializados já, e eu acho isso muito interessante. Quando você está trabalhando para advogado, trabalhando para médico, trabalhando para um psicólogo, trabalhando para uma agência de marketing, você já começa até a falar, já sabe o termo, né, do que a gente falou do advoguês aí, você já sabe como aquela pessoa como aquele grupo. É por isso, às vezes, eu falo de negócio de especialista, justamente para você entrar mesmo dentro daquele Isso. grupo e realmente entender tudo que acontece ali dentro. Você tenho certeza, se você sentar para conversar com um cliente do seu cliente, você vai saber como com ele como se fosse ele, entre aspas, mas dando todas as informações. O seu cliente sentando para conversar com você, né, o advogado sentando para conversar com você, você vai ter uma conversa mais direta, mais, né, vai fluir a conversa porque você já sabe como ele pensa, a área que ele atua. Então, é muito legal isso. Eu acho impressionante a questão de realmente ter começado e estar indo para um novo passo cada vez mais.
Falou da verdade. área de projetos sociais, também é uma área que você vai indo, navegando ali, que tem muita coisa Isso. voltada ali para Tem a área. muita coisa voltada. E assim, é um projeto dele, sabe? E o projeto dele é muito legal. E aí ele quer me incluir nesse projeto justamente porque eu tenho essa base secretarial no setor jurídico. Tanto que ele me perguntou: deixa eu entender exatamente o que que você faz? O que é o secretariado jurídico? Será que ela é formada em direito também e se tornou secretária? Eles não têm essa noção. E aí, essas perguntas do advogado, eu sou muito aberta com ele, graças a Deus, porque ele tem me apoiado bastante nesse projeto. E ele me pontuou algo recentemente, falou: ó, Ingrid, você sabe por que a maioria dos escritórios não contratam uma secretária? Esses escritórios pequenos, que o dele já é um pouquinho grandinho, né? Já tem algumas unidades fora também. Aí sabe por quê? Aí eu falei, não, será que é potencial? Ou não é formada? Ele, não, que a gente entende que secretária não vai entender nada da gente. Então eu acho que não vale a pena eu contratar uma secretária. Eu Olha tenho que só, contratar mesmo um advogado que não queira estar na atuação, ou um estagiário que está prestes a se formar e exercer como assistente jurídico ou o próprio estagiário, né? Ficar lá, porque ele já sabe tem. todo o conteúdo do setor jurídico, né? Dos atos processuais. Eles já sabem tudo. Então, E não tem por que contratar uma secretária que não sabe nada. é interessante você falar isso, porque tem muitas meninas que falam assim, eu não consegue, não consigo, tal, não sei o quê, e a gente às vezes não tem essa noção do cliente, né? Eu vejo que tem algumas Isso, meninas que entram para fazer direito e acabam se tornando secretárias, porque justamente o escritório necessitava de alguém que tinha algum conhecimento. A menina que ia se formar em advogada ou o menino acabou em, às vezes, profissional de secretariado e acabou gostando da profissão, ou para a faculdade é, metade vai fazer secretariado, ou termina e faz uma segunda faculdade. Então, é muito isso. Que, na verdade, eles talvez não tenham a noção de como um profissional de secretariado pode ajudá-los em outros usar. processos que não só questão do entendimento na área jurídica, do direito, né? Isso. Talvez tenha uma coisa que está faltando aí, alguma comunicação faltando para que isso se encaixe de vez, né? Isso. E aí eu questionei, e quando vocês, e os escritórios que têm secretária, vocês contratam para fazer exatamente o quê? Já que não tem tanta serventia, porque vocês dão prioridade para o profissional do setor mesmo, jurídico. Aí ele falou, geralmente quando a gente contrata, ela fica na área administrativa, tudo que uma secretária realmente faz, só fica no ramo administrativo. E Mas é para aí eu pude entender. E assessorar, aí eu pude agenciar, né? isso, dirigir a parte administrativa, né? Atender, receber, fazer alguma parte pequena dentro do setor jurídico, que não seja só o nosso potencial secretarial. E aí eu tive uma grande ideia, né? E aí me saiu uma ideia. Qual foi essa ideia? Qual a diferença do secretariado físico, está lá dentro do escritório, e do secretariado remoto, na parte jurídica, né? O secretariado jurídico remoto, por isso que eu sempre friso. É remoto, não é físico, tem suas diferenças, entendeu? Tem suas diferenças, tem seus potenciais e tem seus valores. É muito diferenciado. E eu pude fazer essa pesquisa e até hoje eu estou dando, inclusive eu vou migrar, passar um tempo no setor lá do escritório para entender essa parte secretarial no físico lá. Porque realmente aprende muito, não vou mentir para você, viu? Aprende muito, tem muita coisas que a gente tem que aprender do setor jurídico, eu não posso negar, a gente não precisa ser advogado, mas tem que entender
a parte jurídica, tem que entender como é que funciona as etapas do processo, os sistemas, a forma que decorre tudo. Porque se você não entende isso, você não tem como auxiliar nem o advogado e nem o cliente que está à sua procura. E a diferença do secretariado remoto... Eu queria entender, assim, como que eles acham que a questão de você ser remota, à distância, como que isso vai ajudá-los, né? Por que eles optaram, ou você acha que isso é uma tendência de repente, esses profissionais, ou alguns escritórios vão ter profissionais fazendo esse tipo de trabalho à distância? O que você acha disso? Pronto. Eu acho que isso tem muito a evoluir. Inclusive, é o que eu estou prevendo agora, porque se o advogado não tem esse conhecimento do nosso potencial, não tem por que a gente mostrar para ele que a gente é capaz, tanto quanto o profissional do setor jurídico. E é essa a questão. Então, temos serviços que profissionais não só do secretariado podem oferecer sendo remoto, são serviços externos, entendeu? E que o escritório em si tem uma necessidade de ter uma pessoa fora, tanto que eles contratavam um despachante para alguns serviços cartorais, né, do cartório, e eles dependem muito de despachante. Hoje não precisa mais, que o cartório tem funções online. Sim. Ele também contrata os correspondentes jurídicos. Os correspondentes jurídicos são pessoas autorizadas, são advogados ou estagiários com a carteira de OAB. Então, a gente não precisa entrar nessa parte que já é própria jurídica, mas sim dos serviços que outro profissional pode exercer e oferecer ao escritório. Então, os serviços oferecidos no cartório, que qualquer profissional que tenha um entendimento, a capacidade, são firmar as partes das firmas, né, de assinatura, levar documentação para reconhecer. A gente pode trabalhar também com certidões, as certidões são online, muitos dependem, e muito raro, hoje em dia, você vai precisar de um despachante para ir no cartório lá da outra cidade para poder adquirir essa certidão. Hoje a gente consegue online, mas muito escritório não quer ter essa perda de tempo, não quer que o profissional, o advogado em si, perca esse tempo parando para fazer essa solicitação da entrada, tal. Ele está perdendo uma petição que ele poderia mergulhar e trabalhar melhor naquela ação, entendeu? Então, esse serviço pode ficar com a gente também. Então, já é um nicho eu favorecido. Vejo que tem alguns advogados agora também, Ingrid, que estão optando por não ter um escritório físico. Eles estão trabalhando ou numa startup, ou num coworking, ou home office. Você acha que isso também é uma tendência e esses profissionais também contratar profissionais que possam auxiliá-los? Agora saiu. Agora saiu. Forma remota. E você acha que isso também pode Sim, ser com certeza. É o que eu ia falar agora. Desculpa. O que eu ia falar agora. Eu pude, graças a Deus, participar de alguns cursos da escola de advocacia que temos aqui, né? E, graças a Deus, foi gratuito, né? Porque se fosse pagar, era muito caro o da escola de advogados que tem aqui. O curso lá foi de oratória e produtividade dentro do escritório, e eu pude falar um pouquinho do secretariado. Lá, o público eram estudantes que estavam saindo da faculdade e queriam montar seu escritório. E a grande dificuldade deles foram encontrar clientes, ter sua primeira ação ingressada, sua primeira experiência e tal. E quando alguns me viram falar sobre isso, né? Aí eles ficaram encantados. Nossa, eu vou precisar realmente de uma ajuda. Sabe? Porque meu primeiro processo vai ter que ser dedicado. Eu tenho que ganhar esse processo. É questão de honra, eles falaram. É questão de honra, de marca. E aí, eu preocupado com determinadas situações de escritório, eu não tenho como abrir um escritório agora, né? Eu não tenho a necessidade de abrir agora, eu tenho que adquirir experiência, mas eu preciso de um auxílio. E eu percebi que eles se juntam entre eles para que um ajude o outro em determinadas funções. Um auxilia o outro.
você vê que eles sempre estão precisando de uma ajuda, de um apoio, de um assessoramento, mas nunca pensam no profissional do secretariado, que já existe para isso. E tem Então, é uma visão todas que eu as tive. Isso, ferramentas eles têm para já ajudá-los na questão de realmente diminuir essa distância entre fazer ter o resultado pronto, feito e perfeito, né? exatamente, exatamente. E aí eu pude falar um pouquinho do secretariado. Eles me deram o cartão dele e teve aquela troca, né, de cartão visita. Sim. E às vezes ele entrava em contato comigo, os estudantes. Foram dois. E depois, dois deles entraram em contato comigo. Veja bem para que foi. A gente vai voltar para o ponto inicial da nossa conversa. Como é a pergunta dele? Como é que vocês falam com seu cliente? Vocês secretários. Como é que você fala com seu cliente? Porque eu estou tendo dificuldade. Aí eu falei, então, a gente fala como a gente fala com você, naturalmente. Aí ele, mas eles não entendem o que eu estou falando. E eu estou tendo essa dificuldade. Eu não tenho paciência com eles. Eu falei, nossa, tá bom, eu posso conversar com eles? Aí ele me passou os dois clientes deles e eu pude conversar, do que se trata o processo, com que você quer entrar, tal. E aí eles perceberam essa parte que eles têm dificuldade. Eu acredito que não são todos. Tem muitos advogados que têm desenvoltura com o atendimento ao público e conseguem lidar com todos os tipos de público, que são diferenciados. São muitas as linguagens que a gente tem que utilizar para cada público. Inclusive, tem público que é idoso, não entende muita coisa, não usa o celular, não consegue ter acesso à internet porque eles não querem, optaram por isso, né, por causa da idade, e a gente tem que dar uma atenção maior. Mas aí você então entra com a questão de fazer um filtro e também fazer o primeiro atendimento, assessoria, de passar e transcrever de alguma forma para o advogado. Digamos que o advogado, no momento, esses seriam os seus serviços. É uma relação quase que um serviço humano, digamos assim, humanizado, de você ter todo esse contato com o cliente para poder passar o advogado, digamos que isso, que eles mais precisam. E é um serviço, vamos dizer assim, pior, que é o que os advogados não querem. Porque quando eu entro em contato com o cliente, desenvolvo essa linguagem com eles para entender o que é que eles querem realmente, eu automaticamente tenho que ter o básico do conhecimento do ingresso da ação para poder explicar para ele algumas coisas processuais. E aí eu tenho que explicar realmente como é, na prática. E é o que o advogado não quer, sabe? É tudo que ele não quer. É ter que perder o tempo dele explicando coisas. E outra coisa é a documentação. Ele não quer perder tempo. Me dá a documentação tal, tire assim, tire assado, enfia. Aí eles enviam errado e volta. E é uma perda de tempo também, que eles não querem. Então, essa parte documental também fica para a secretária do setor jurídico, porque a gente também tem que analisar se assinou corretamente, se a documentação está correta, quais são as documentações que eu tenho que exigir do cliente para ingressar com a ação. São ações diferentes de diversos ramos. É importante a gente saber o objetivo do escritório, viu? O objetivo do escritório, cada escritório tem uma área potencializada. Pode ser trabalhista, pode ser do consumidor, pode ser civil, pode ser tributário. Então, a gente tem que adquirir um conhecimento da parte potencializada do escritório. Você tem que, olha, eu vou estudar isso aqui um pouquinho, sabe? Porque eu tenho um público dele que me procura e quer tirar dúvidas. E ele não quer perder esse tempo sanando as dúvidas. Então, aí eu também posso entrar com um tipo de serviço, que é consultoria, né? Sim.
Você já trabalha a sua consultoria para você também não perder seu tempo. E Não, é aí, certo, é assim, isso mesmo. é, porque tem muitos que querem muitas informações e de repente não ingressa com o processo e você também perdeu o seu tempo. A secretária Isso é também complicado. demanda tempo. Isso também é complicado na questão de qualquer função que tenha relacionamento com o cliente. Às vezes você só dá informações, mas você não tem a venda, né? Não tem a prospecção feita, não tem o feedback do contrato aceito, enfim, isso é muito complicado, porque a gente sabe que é uma questão de perder tempo, mas também é uma Isso. estratégia. Você precisa ter certa para captar aquele cliente ou simplesmente pegar aquele cliente, jogar lá e daqui a um tempo voltar lá de novo, tentar conversar, ver se está precisando de alguma coisa, né? Tem o venda, mas também tem o cliente que você não conseguiu ali, mas você pode retomar em um determinado momento, que eu acho que os escritórios de advocacia acho que nem pensam nisso, né? Porque eu acho que há uma atividade de demanda, né, que eu acho que acaba sendo eliminado na questão de não vamos voltar ali, mas era importante ter um olhar também ali, porque todo mundo precisa de advogado em um determinado momento da vida, né? Então, Com certeza. é E eu importante. vou te dizer, desculpa, pode concluir. Não, não, é isso. É importante você ter esse contato e manter esse contato, né? Para qualquer ramo de atividade é bem. Acho que o profissional que está trabalhando como secretária, como secretário na área ali, pode ter esse olhar também, né? De ser esse captador de pessoas, de clientes, para um dia, se precisar, retomar contato. E eu vou te falar, eles não se agradam muito de trabalhar com consultoria, não, viu? Hoje em dia, porque a consultoria jurídica não é barata, vou te dizer. Você perdeu o tempo do advogado ali para buscar informações e depois não ingressar com a ação, não é dizer, que pessoa horrível, né? Poderia me dar essa informação se eu precisar pagar, mas eu vou te dizer, a pessoa estudou para te dar aquela informação, não foi à toa, sabe? E assim, eles cobram caro, não é um valor que ele diz é X porque você levou meu tempo, não. Está em uma tabela da OAB o quanto ele tem que cobrar, está lá, ele não pode cobrar nem além nem muito, está dentro daquele limite. Então, se ele não faz isso, ele também pode ser notificado, sabe? Sim, se começa a fazer Então, de tem muito graça, isso. ele acaba elevando todo mundo para um nível menor, né? Ele tem que ficar naquele padrão. E aí a secretária, para eu cobrar isso aí, já entrou em outro tipo de serviço, né? Como cobrar isso aí, explicar ao cliente que você não pode dar todas as informações, só se você pagar o restante e tal. Então, tem uma questão de negociação, de um jogo estratégico para você trabalhar isso e também ter o seu recurso voltado. Então, são nichos de mercado que eu consegui visualizar no secretariado remoto, que nós, do secretariado, quem fizer o curso com você do secretariado remoto, eu pensei assim, vai ser perfeito, porque vai poder atuar no secretariado remoto. Mas quem quiser fazer uma capacitação no setor jurídico para atuar no remoto, também vai ser outra fundamentação importante. E Eu estou entendeu? já Como é que eu faço para visualizando que a minha função, é, a minha área é a área jurídica. Perfeito, Ingrid. De qualquer forma, eu já vou colocar os seus contatos aqui abaixo do vídeo, junto com essa postagem. Se alguém tiver interessado em perguntar alguma coisa para Ingrid, pronto? eu acho que ela vai estar super disponível para tentar ajudar. Ingrid, a gente tem um pouquinho ainda, só alguns minutinhos. O que você acha assim do Certo. futuro, né, para o secretariado remoto jurídico? Assim, o que você poderia falar de futuro no âmbito de ser uma função que você acha que vai estar aí disponível para e vai ter cliente para isso? O que você acha?
Eu acho que o nosso futuro é promissor, é grande, sabe? Porque quando um advogado disse assim para mim, vamos conversar pessoalmente, porque pelo WhatsApp não dá para resolver as coisas. E eu provei a ele que eu resolvi questões com ele sem precisar estarmos pessoalmente. Eu resolvi questões que foi de outro lugar, de outra cidade com ele. Então, eu não precisei estar com ele. Eu também resolvi questões processuais iniciais, né? Que eu fico à frente, na verdade, com o cliente, de outro lugar também, que eu não precisei estar com ele. E hoje ele falou para mim, olha que interessante, nem te conheço e você me ajudou bastante, trabalhamos juntos. Então, o futuro é grande e hoje ele pôde descobrir um pouquinho do secretariado. Eu acho que a gente ainda tem que mostrar muito potencial em todas as áreas, porque o secretariado, ele é amplo, ele é grande, basta a gente mergulhar nesse universo. E nada melhor do que a internet, o auxílio da internet hoje em dia, né? Sim. O auxílio dos estudos para auxiliar também, né? Conduzir Sim. todo esse trabalho. Então, é muito grande. Eu tenho visões imensas sobre isso e tem muito a oferecer também. Basta você querer se capacitar realmente e começar a atuar nesse ramo remoto, que eu acho E não que cansar de vai estudar, né? prevalecer, viu? Não cansar de Ah, estudar, com nunca. certeza. Tá sempre O se secretariado atualizando. jurídico não tem como você dizer, eu aprendi isso e acabou. Não, todo dia é um aprendizado, é um desafio, porque a gente não conhece as leis, eles também não conhecem todas. São as que mais ele trabalha, mas a lei está aí para todo mundo, né? Se E os você quiser clientes pegar vêm uma sigla, e os clientes vêm com coisas muito complexas às vezes. Às vezes você precisa muito, saber muita coisa da lei para tentar ajudar uma pessoa só, né? Imagina é, só. Então é e bem às vezes ele complexo nem tudo. sabe o que é que ele quer, às vezes o cliente nem sabe o que ele quer. Ele me procura, olhe, aconteceu isso, mas me disseram que você resolve. Disse, gente, como é isso? Vamos sentar, o que foi que houve mesmo? Aí você vai entender o que foi que aconteceu, vai entender qual é a área e vai poder conduzir ele da melhor forma. Olha É que coisa, né? muito Como bom. a gente pode evoluir. Pode sim. Muito bom. Eu acho que a nossa conversa foi muito esclarecedora para quem está pensando em entrar, né, como secretária remota para a área jurídica, mas principalmente para quem está na área do secretariado remoto e às vezes acha que é um pouco fácil. E não é fácil, é bem difícil. Não, É a questão de trabalho home office, a questão de entender o cliente, a questão de entender o isso, nicho de atuação, a questão de estar sempre estudando, estar sempre procurando inovações, com ser certeza. criativo. Então, assim, é complexo, mas é muito gostoso se você estiver fazendo aquilo que você gosta. Então, Exatamente. a nossa conversa foi ótima. Em breve eu vou voltar com outras conversas. A Ingrid deu a sua contribuição. Hoje a gente já está aqui Com há uns certeza. 40 e poucos minutos conversando e já tinha mais conversa para a gente Tinha continuar. muita coisa, muita coisa. Muito. E só Mas, avisando, viu? O pessoal que quer migrar ou quer iniciar no secretariado remoto, muita gente só visa o dinheiro. Gente, visa primeiro o conhecimento, porque é através dele que você vai conseguir o dinheiro, tá bom? E cada vez que você tiver mais conhecimento, mais prática, mais evolução, você pode conduzir melhor a sua parte de negociação, né? E eu sim, vou te dizer, o meu ponto fundamental foi a parceria. Muitos não dão valor, né? sim. Mas esse foi um valor fundamental. Pode não ser reconhecido financeiramente, mas foi o ponto fundamental para hoje eu estar tendo e futuramente vou ter mais retorno nessa questão aí. Tenho certeza que hoje você vai abriu a mente de várias pessoas com várias dicas, Ingrid. Pessoal, Que bom. eu agradeço a Ingrid por estar participando e vocês fiquem ligados que a gente vai voltar com novas entrevistas todas as quintas-feiras, ou gravadas ou em live. Eu vou estar soltando para vocês novos conteúdos. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.